Boa tarde, senhoras e senhores. Tranquilinhos? Nos preparando aí para mais uma live, né, do projeto Conhecendo Roteiros. E nós estamos aguardando a entrada dos nossos queridos e da nossa convidada de hoje, que é a Raquel, do Balango Dango Festas. Então, vou aguardar um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal chega, tá bom? Dart! Eba! O pessoal tá chegando. Aí, Raquel, bem-vinda, amada. Deixa eu colocar a Raquel aqui comigo. Opa. Senhora Scooby. Oi, Olá! Olha ela, tudo toda bem? maravilhosa. Tudo bem, Ah, Kel? estamos, né? Uhul! Preparar para essa loucura toda de hoje, que vai ser hoje, o papo vai ser longo, hein? Tem pano pra manga, né? Vixe! O pessoal tá entrando, tá chegando, a Dart já tá aí, o Scooby. Ei, ô Scooby! E Jean daqui aí, a pouco Scooby? entra. E aí, tia? Você tá aí? Nossa, menina, tô aqui com os meus cabelos em pé. A Iris foi dormir ontem, era 1 da manhã. Te entendo. Jenny Joplin também tá na mesma pegada. Faz Mano, parte. sério, o bagulho tá louco, viu? E a bichinha hoje tava assim, 1000 graus, 1000 graus, daquele jeito, mandando e Ei, desmandando. eita, isso porque só tá com um ano, hein? Ai, meu. Dizem que tem a crise dos 2 anos, né? E É uma adolescência precoce. O negócio é então, só que louco. ela não tá com 2 anos ainda, puxa vida. Ela só tem 1 ano e pouquinho. Então, tipo, né? É isso. Ela podia colaborar mais, né? Ó, o Haroldo. Oi, Aradex. Bom, gente, deixa eu explicar, né, pra quem não conhece a Raquel, porque muita gente assiste depois, sabe, Kel? Né? Ao invés de Sim. entrar assim no ao vivo, entra depois para ver as coisas que a gente vem trocar ideia. Então, o projeto Conhecendo Roteiros, ele convidou a Raquel, do Balango Dango de Festa, para poder falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Mas aí depois eu vou contar por quê. Uma pessoa que trabalha com festa, falando de sustentabilidade, aí tem. Bom, a Raquel, eu conheço a Raquel desde 2005, da época em que eu atuava como guia receptivo lá na cidade de Salesópolis, né? E a Raquel atuava numa outra agência que levava grupos para lá. Então nós nos conhecemos ali, começou o nosso vínculo de amor incondicional, porque eu amo essa mulher, gente, é uma coisa de louco. E aí, conforme os anos foram passando, nós fomos trabalhando em outras agências, em outros locais, juntas, né? Trabalhamos no saudoso e maravilhoso Play Center, que bom que era aquilo, era muito legal, enfim. E aí nos trombamos pela vida em vários outros momentos, né? A Raquel é uma pessoa muito querida, né? E uma profissional assim sensacional, tá? Mas eu não vou contar por que eu a trouxe diretamente, né, do Balango Tango, porque isso aí é ela que vai contar para vocês. Vai falar um pouquinho sobre quem é a Raquel,
quem é o Balangodango, como surgiu essa ideia, para depois a gente adentrar aí nos nossos assuntos. Beleza? Então, Kel, a palavra é sua. Conta um pouco pra gente de você, né? Oi, Jean! Tudo bem? Oi. Conta sobre o Balangodango de festa, como que surgiu essa coisa toda. E aí a gente vai adentrar os nossos assuntos. E o Eda Dart é muito motivador, né? E... Sensacional. Boa tarde, Jana. Boa tarde, galera que está aí assistindo. Primeiro, eu quero muito agradecer estar aqui com vocês nessa tarde. E, bom, me apresentar é assim, a Jana já falou profissional, né? A gente é guia de turismo e a gente se conheceu trabalhando com escolas, né? No estudo do meio. E tudo que a Jana falou de mim, eu digo mesmo, assim, gente, porque o roteiro que a Jana atendia era Salesópolis, né? Que é um roteiro que quem é da área sabe, dependendo do lugar que você está saindo com a escola, chegar em Salesópolis já é um roteiro, né? E aí tem mais roteiro em Salesópolis. É verdade. Então quer dizer que até chegar em Salesópolis tinha todo um processo, né? E aí quando chegava em Salesópolis eu via a Jana, na verdade eu já saía com o cartão de visita, né? Eu trabalhava pela Caminhos e Paisagens e aí era sempre assim, ó, viu? É a Janaína, é a Lix, fica tranquila, tá? Fica tranquila que vai rolar tudo, tá tranquilo. Falava, nossa, ufa. Quando eu via a Jana assim pelo ônibus, eu falava, nossa, graças a Deus, vem pro meu, vem pro meu. Era uma briga, né? Quem vai no meu ônibus? Quem vai no meu ônibus? Eu falava, vem pro meu, ficava torcendo, falava, ela tem que vir pro meu, pelo amor de Deus. E eu era, imagina, não tinha experiência, né? Em 2005 eu tava começando a trabalhar com isso, né? Estávamos começando. Como guia. Ah, Jana, mas você já, você, tipo, tirava muito de letra, assim, tava muito à vontade, né? Eu ainda, como a gente tava conversando, né? Eu tinha acabado de deixar de passar o lixo no ônibus, né? O saco de lixo, porque tinha essa função, né, do monitor que fala e o outro que fica no apoio, né? Ali meio que só passando o saco de lixo, servindo a água e tal. Então eu tava nessa função ainda, mais, né? Então, em 2005, eu tava muito café com leite ainda nessa vida de monitoria, né? E aprendi muito com a Jana, assim, tanto em condução de grupo, quanto em conteúdo, enfim. Não tem nem o que falar, assim. E, dar os parabéns de cara logo, porque conhecendo roteiros é sucesso, com certeza. Nossa, gratidão. E assim, né? Quem sou eu, né? Essa pergunta é muito difícil de você se traduzir, né? De você falar quem você é. Mas eu gosto muito de usar uma maneira de me apresentar que eu vi uma inspiração. Foi uma inspiração num livro, que eu já vou deixar a dica, que se chama Alfabetização Ecológica, que é do Fritjof Capra. E nesse livro são vários artigos falando sobre sustentabilidade, né? É legal do livro é isso, ele não é um livrão, ele é grossinho, mas são vários artigos pequenos, então você lê rapidinho, né? Em um desses artigos tem uma indígena e falando num congresso. E aí, cara, ela começa o congresso falando para os engravatados, né? Só para o pessoal lá, né? Que manda no balangodango todo. E aí ela começa assim, não me falem sobre o seu currículo. Digam-me quem foram seus pais e os seus avós. E isso, para mim, quando eu li, eu falei, cara, é esse o ponto, né? Então, assim, eu sou filha da Luquéria e do Dirceu, né? Uma história de amor muito linda. Eles se conheceram trabalhando juntos numa empresa que revelava filme para cinema, gente, coisa que nem existe mais, né? Filme, hoje em dia é tudo digital. E então foi um casal assim muito legal nessa empresa e rolou lá uma história de amor e eu sou filha caçula, né? Então eu já vim com o carimbo de pentelha, né? Então eu tô pagando tudo com a Iris. Eu tô pagando tudo com a Iris, eu sei disso. E eu vim pentelhar mesmo, né? Então eu sou uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, né? E eu me atrevo muito assim a conhecer as coisas. Eu sou curiosa, né? E eu acho que a sustentabilidade ela vem um pouco no DNA, porque meu pai é uma pessoa super
sempre foi, sabe? Super conectado, assim, com a natureza de alguma maneira, sem ter currículo para isso, né? É uma Sim. conexão que vem de berço, assim. Então, eu acho que esse lance da sustentabilidade está meio no DNA, assim, sabe? Quando eu penso na minha avó lavando louça com 2 bacias, sabe? De água. Tipo, Uhum. e, né, ela nem sabia, né? Esse termo nem existia, né? Sustentabilidade vai surgir só na década de 70, o termo como um conceito, né? Mas Sim. imagina, ela já fazia, né? A vida era mais sustentável, né? Há uns anos atrás. Então, foi assim que eu acho que eu descobri a sustentabilidade na minha vida, sabe? Na prática, na vivência, na observação, né? Na vida meio que no quintal, brincando com as plantas. Eu gostava muito de brincar com boneca nos vasos, sabe? Olha, Uhum. Brisa, eu gostava de brincar com a boneca no vasinho, porque eu achava que ali ela estava numa floresta. Então, era ali o mundo, sabe? Da bonequinha no vasinho, eu lembro disso tão bem. Então, eu acho que essas coisas assim, eu acho que diz mais sobre mim do que até a minha trajetória, né? Sim. De formação. Mas eu sou bem curiosa e bem inquieta, então eu fui lá para a faculdade de turismo, fiz uma graduação em turismo, não terminei, na verdade, essa graduação, saí bem bem assim no momento de transformação da vida, sabe? Quando você fala, meu, não quero mais isso, o que eu quero, o que eu vou fazer? E na época não tinha o curso de guia vinculado ao curso de turismo, então Sim. você tinha que fazer separado, né? E aí um dia eu tava no metrô e eu olhei e falei, nossa, uma plaquinha, né? Curso de guia de turismo especializado, olha o nome, um painel, né? Especializado em atrativos naturais. Eu falei, bom, no resumo, né, é um guia de Mata Atlântica, né, feito em São Paulo. Falei, Sim. vou fazer esse curso técnico aí, vou ver qual que é. E aí fiz o curso e foi, nossa, foi muito, muito bom, porque foi lá que eu conheci o Fernando da Caminhos e Paisagens. E aí o Fê me colocou na Caminhos para passar o lixo no ônibus, para eu conhecer, né? Ele falou, ó, você começa, você vai vendo como é que funciona o rolê, e aí depois, né, se der certo, se você achar que dá certo, e aí foi aí que eu conheci a Jana, né? Então, lá em 2005, eu comecei a me ver mais presente, assim, profissionalmente, pensando em sustentabilidade, né? Porque o curso era muito focado em meio ambiente, em trilha e tudo mais. Então, foi meio por aí. E aí a vida foi rolando, rolando, rolando. E aí eu frustrada porque não tinha me formado, não tinha um canudo, né? Tem que ter a graduação. Falei, putz, e Uhum. agora, meu? Aí em 2010 foi um outro marco, assim, na minha vida em matéria de sustentabilidade. Isso é muito louco. Foi o ano que eu conheci esse livro, inclusive, Alfabetização Ecológica. Eu ganhei ele de presente. E falei, mano, eu preciso me graduar, eu preciso ter um diploma, não vai, não, eu preciso. Eu comecei a trabalhar, viajar e nessa coisa toda eu não estava me exigindo o diploma, mas era o ego, né, que precisava. E aí eu fui e falei, bom, vou voltar para o turismo. Falei, não vou mais fazer. Aí entrei na graduação em Ciências Sociais, que foi, né, de um extremo a outro, assim, da natureza para a cultura. E foi muito legal, porque eu tô com 2 visões, né, que se complementam hoje, sabe? Sim. Mas eu também não terminei, gente, essa graduação. Ai, meu Deus. Eu me Relaxa, você não mudei está algumas só nesse vezes. patamar. Tá Você tranquilo. também ainda não? Ai, Não. gente, Eu comecei a socorro. graduação, mas eu não consegui terminar. Enfim. Foram muitas mudanças de casa no meio desse tempo, mudei muitas vezes de casa, engravidei. Nos finalmente da graduação, engravidei da Iris, minha bebezinha que tem 1 ano e 2 meses. E aí não terminei ainda, mas tá lá, falta pouco, com fé em Deus, né? A gente vai terminar, né, Jana? Vamos Sim, lá. com E aí certeza. as ciências sociais me trouxe um outro ângulo, só que super casou, né? Porque a sustentabilidade é um conceito que ela tá em cima de um tripé, né? Agora só falta uma parte desse tripé para eu me. Nossa, gente, agora eu tive até uma visão, assim. O dia que eu alcançar esse terceiro tripé da sustentabilidade, eu sou um ser humano, de verdade. Porque, olha, o primeiro tripé é o ambiental, né? Que todo Sim. mundo associa, né? O segundo tripé é o social, então eu já estou ali com alguma coisinha, né? Já sei alguma coisa desses dois. E o terceiro é o econômico, que aí não,
Não tenho ainda, nossa, tô lá embaixo, gente. Se alguém tiver aí interesse em ensinar uma pessoa a cuidar de finanças, pô, me coloco à disposição, porque tenso, bem tenso. Ah, mas tem uns E aí, cursinhos de assim, educação financeira que são bem legais, viu? Depois eu te passo. sim, uhum, Eu, como boa é. capricorniana que sou, Putz, eu precisava muito, muito desse Capricórnio na minha vida, Jane, muito. Sério, eu precisava demais desse Capricórnio, porque, nossa, cara, tem uma aversão aos números, assim, sabe? É um negócio bem complicado na minha vida. Mas isso aí vai se resolver um dia, tudo ao seu tempo, né? sim. E, então, assim, eu acho que para mim a sustentabilidade, eu consegui olhar ela por vários ângulos já, sabe? Né? Pelo menos, né, pensando em informação, assim. E, e aí eu quero ouvir do povo, né? Porque tem um pessoal aí já, e eu quero saber das pessoas Olha lá, uma pergunta, Karina. Raquel, você acha que é possível no sistema capitalista ser 100% sustentável? Putz, essa pergunta é ideal. Não, óbvio que não, né? Aliás, diga-se de passagem, não dá para ser 100% nada, né? Nada, nada, nada. Não. E isso, um professor de filosofia lá da Caminhos e Paisagens, Walter Giovedi, que era super parceiro nosso e davam vários treinamentos, né? Que toda segunda-feira tinha treinamento, não tinha roteiro, né? Porque segunda-feira não tem atrativo aberto. E aí a gente fazia treinamento na Caminhos. E um dia a gente bateu num papão lá. Ele dava curso pra gente sobre Paulo Freire. E aí ele falou, gente, não dá para ser 100% nada, né? Não tem como. Agora, dá pra gente tentar reduzir, né, alguns impactos aí, né? Sim. Então não dá para ser 100%, mas a partir do momento que a gente tem consciência, a gente passa a ter responsabilidade também maior sobre os nossos atos, né? E o sistema capitalista em si, ele é programado para fazer a coisa ir pelo sentido inverso, né? A ideia do sistema é criar necessidades para que a gente consuma. Então, como que a gente não cai nesse jogo de desejo, né? Porque você vê aquilo e, né, lá dentro tem toda uma produção de marketing, de visual, de Uhum. ergonomia da embalagem, de seja lá do que for, que aquilo é criado uma necessidade para você ter aquele consumir, né? E É o aí o apelo, problema né, todo do é consumismo. exatamente. Esse apelo é Então, que como pega. que porque como que você faz, sabe? Você não vai consumir, né? Não tem como. Como que você não gera lixo, né? Não tem, impossível, né? Impossível, é praticamente impossível. Algum resíduo você está gerando o tempo todo, Desde o né? momento em que a gente passou pelo processo de industrialização, né, essa revolução industrial, que as coisas começaram a ser produzidas em larga escala, o mundo passou a produzir uma quantidade de lixo muito maior. Ou seja, desde o momento em que se teve a instalação do sistema capitalista no planeta, a gente vem destruindo o planeta, literalmente, né? Então é complicado. É. E é engraçado porque, assim, à medida que a gente ganhou em conforto, ganhou em rapidez, né? Porque tem muito do ser rápido, né? O Sim. consumo rápido, geralmente é esse que é o pior, né? Pro meio ambiente, assim, que dana tudo, né? Então, assim, é sempre pôr na balança o conforto, a rapidez, né? Com de repente um pouquinho mais de trabalho ou um pouquinho mais de pesquisa até, né? Porque tem coisas assim tão simples que já existem alternativas e a gente não precisaria mais estar produzindo resíduo, né? Tipo shampoo. Existe shampoo Hum, em barra, sim. né? Existe shampoo em barra, então já olha né? Imagina, você não produzir mais vidros de shampoo, né? Via embalagem de plástico, né? E então quer dizer que eu acho que é meio por uma escolha, assim, sabe? É como os refrigerantes antigamente. Antigamente você só tinha refrigerante em garrafa de vidro. Hoje, a maioria são PETs. E o que acontece com essa PET depois que termina? É descartada. A maioria do pessoal não recicla, não reutiliza.
não dá outra função, né, para aquele objeto. Então, assim, É tão rápido, né? é isso, sabe? O mercado, ele só está pensando no ganho do lucro, mas não está pensando numa coisa a longo prazo, né? É Não. complicado. Não pensa a longo prazo. Apesar de que o mercado em si, ele já está se movimentando, né, existe uma lei de logística reversa, né? Onde a empresa que produz o resíduo, ela obrigatoriamente deveria se responsabilizar por ele, Sim. né? Legalmente, ela deveria. Mas a gente sabe que as coisas são, né, lentas e muitas vezes, enfim, tem uns escapes aí que acabam não deixando tudo isso acontecer. E eu acho que falta também um pouco de marketing, assim, isso é uma visão muito pessoal, tá, gente? Não é um achismo aqui. Sei lá, acho que tem que ficar mais escancarado, né? É que também o discurso virou eco chato, né? As pessoas, né, carregam um pouco isso, pessoas que têm essa visão mais para o todo, né? Para a visão do macro. Alguém falou, o Jean falou aqui, né? A visão do macro, né? A visão do macro. A Renata Brula deu um oi. Oi, Renata, tudo bem? Bem-vinda. A Abelinha tá falando que ela vende o shampoo em barra lá na lojinha sustentável dela, né? Olha aí. Algumas pessoas que eu conheço já fazem uso disso. Aliás, eu vi a Abelinha, eu quero, tá? Enfim, depois a gente conversa. Sim. O que mais? A Karina está perguntando se você acredita que a gestão de resíduos da logística reversa, né? A Cacado hoje da parte falou da logística reversa, tem ganhado dinheiro com isso. Olha, São gente, pontuações interessantes. esse é um grande problema, né? Porque assim, tudo tá no meio do dinheiro. A gente está no mundo capitalista e tudo vai ter que virar lucro de alguma maneira, né? Eu imagino que da mesma maneira que a gente tem redução de impostos, abatimento de, né, para uma empresa que tem responsabilidade social, no sentido, por exemplo, da Lei Rouanet, você tem, né, empresas que se dedicam a financiar projetos pela Lei Rouanet. Por que será que não existe esse movimento, né? E de repente, ao invés de ganhar dinheiro, você tem um retorno de uma outra maneira, né? Sim. E é bem desafiador, porque assim, pensar que vai mudar de uma hora para outra a visão dos empresários e a visão de todo mundo, isso também é ilusório, né? A gente não vai viver no mundo ideal da noite pro dia. Isso é uma utopia que está muito longe da realidade, né? Infelizmente. Então, assim, não vamos viver no ideal, né? E da mesma maneira, eu acho que a gente tem que trazer para a gente o máximo possível mesmo, a responsabilidade. Porque ontem eu estava assistindo uma live e a menina matou a pau, assim, ela matou a pau. Ela estava falando, inclusive, de empreendedorismo negro. Entre aspas, por quê? Porque ela já jogou logo de cara, né? Empreendedorismo negro existe desde 1800, sempre existiu, né? Desde 1800, aqui no Brasil, vamos dizer, né? Empreendedorismo negro existe desde o começo da história da humanidade. Desde que, né, empreender é empreender, né? E ela estava falando sobre como que a gente, quando a gente fala em sustentabilidade, isso está muito preso, né? Um selo da pessoa branca, classe média, né? Só essas pessoas que falam em sustentabilidade, só essas pessoas que são sustentáveis, que têm dinheiro para pagar, porque tem um custo, né? Tudo sempre é um pouco mais caro, porque, enfim, tem outras questões aí no meio, mas e como que são essas pessoas que trazem esse selo de sustentáveis, que são as que estão causando o problema para quem está lá na ponta do processo, morando na beira do rio, né? Na beira do córrego, que enche de lixo, que enche, né? Porque, enfim, a gente também não sabe para onde vai o nosso lixo, né? A gente que mora numa casinha ok, num apartamento ok, a hora que a gente põe o lixinho lá para fora, o problema se foi, né? E aí depois vai refletir lá em quem não tem o selo e que está realmente, né? Se lascando por lá conta de do outro tudo lado. isso.
Então, eu acho que o lance da sustentabilidade ele tem que ser muito mais pessoal do que a gente ficar esperando a vinda, né? A empresa vai fazer a logística reversa, a política pública, apesar de já existir, vai funcionar ou não vai funcionar, vai ser aplicada ou não vai, porque no fim das contas o problema começa na hora que você pega o produto na prateleira. Então aí eu acho que vai um pouco mais além, né? A gente está falando muito da questão do poder público, da empresa, mas se a gente for parar para analisar de uma maneira bem simplificada, o problema todo começa na base, que é a educação. Não existe, nós, enquanto sociedade, a gente não entendeu ainda que existe uma necessidade de educar as pessoas para que compreendam essa necessidade. Né? Então eu falo que a gente que trabalha com estudo do meio, a gente faz trabalho de formiguinha. Porque a gente está ali com 50 crianças, isso em tempos normais, tá, gente? A gente fica ali com 50 crianças dentro de um ônibus durante o dia, fazendo uma infinidade de roteiros, sejam eles históricos, sejam eles biológicos, enfim, mas trabalhando sempre essas pontuações, né? Mas como que isso vem de casa? Qual é a educação que vem de casa? Como que a família entende isso? E a gente sabe que isso é um problema cíclico, né? Hoje eu tenho mais essa noção, por quê? Não porque a minha família era adepta desses usos sustentáveis, mas porque eu me inseri dentro da área de estudo do meio, fui trabalhar com o meio ambiente e aprendi. E eu estou repassando isso para minha filha. Então, assim, tem que ter essa quebra, né, desses paradigmas. Eu acho que a gente precisa insistir nessa questão da educação ambiental, com força, para que essas crianças, que essas novas gerações que estão vindo agora, essa molecada de 6, 7, 8, 9, 10 anos, né, elas entendam que lá na frente, se elas não cuidarem do ambiente em que elas estão inseridas, elas não vão ter ambiente para viver. O que mais? A Karina colocou uma questão aqui bem bacana. Eu o Jean vi falou que a do gente precisa... PIMP, que é incrível. Eu produzi um evento que despertou muitas reflexões. O PIMP Nossa Cooperativa é um evento de revitalização de cooperativas através da arte, do grafite. É demais, é demais, é demais. O Jean falou que a gente precisa mudar as nossas visões também, com urgência, que é isso que eu tô falando, né? Exato, é o que o Jean depois ele fala, né? Fala sobre o macro e o micro. Uhum. Gente, a máxima, né, da sustentabilidade é pensar globalmente e agir localmente. Não dá para a gente querer resolver o problema das baleias se a gente não parar para pensar se a gente vai comprar o cotonete lá com haste flexível de plástico ou de papel. Não dá para querer resolver, né? Ah, mas é só uma sacolinha. Ah, mas não é só um. Não é só um. Você é só um, mas se cada um pensa que é só um, são milhares. E é isso que o povo não entende. Exatamente. E o estudo do meio, né? A gente que está nessa tarefa aí, de trocar essa ideia com os moleques lá, em loco, né? Levar para ter essa experiência, eu acho que estudo do meio é a experiência, né, do começo ao fim, da hora que ele entra no ônibus ali, ou até antes começa essa experiência, né? Quando ele está descobrindo que ele vai sair um dia da escola, então, quer dizer, fora do mundo da escola, fora das paredes, né? Dos muros, a coisa é outra, né? E aí já tem um processo interno dentro, né? Interno em cada um daqueles que estão lá dentro do ônibus. E nós, educadores, chegamos cheios de expectativa, né? De vamos fazer, vamos falar, tem isso, tem aquilo, vamos mostrar, vamos programar. E aí aquela experiência tem que passar numa peneira muito fina para a gente conseguir tirar, né, uma essência ali, um resultado legal. Sim. Então, o estudo do meio é, sem dúvida nenhuma, na minha visão, a melhor ferramenta de educação, assim, para fazer as pessoas pensarem. Aquele roteiro no Rio Tietê, na região urbana, né, do Rio, né, que eu acho que nem existe mais aquele barco. Alguém fala aí, não sei se até onde eu saiba, não tem. Né? O projeto Tietê, ele acabou ficando parado, né? Eu cheguei a navegar, parou, né? Mas infelizmente parou.
Parou. Então, Então, assim, quer deveria dizer, muito acontecer. e a primeira vez que eu entrei naquele barco, cara, que eu vi, tipo, um urubu em cima de uma carcaça, devia ser de um cachorro, sei lá o que que era aquilo. O Sim. bicho tava inflado, assim, sabe? Boiando, assim, aquele urubu em cima. E um cara tomando banho, lavando as roupas numa daqueles canais que chegam no rio, que Uhum. provavelmente ele deve conhecer, né, o ambiente muito melhor do que a gente, sabe que aquela água deve ser um pouco menos, né, enfim, Um pouco ele menos se viu ruim numa do que o situação um todo, né? pouco menos, né, do que todo o resto, ele estava ali lavando a roupa dele. Né? Então, assim, Uhum. pô, pensa, ou que livro que vai mostrar isso para uma criança, né? Você tá ali Não vendo, vai. sabe? Tá te esfregando na cara, né? O cheiro, a dor de cabeça que dava naquele barco, aquele roteiro, Sim. era muito impactante, né? Então, é, eu acho que o estudo do meio ele tem essa função, né? Por princípio, você vai estudar o meio, né? Mas a gente conversou ontem, né, Jana, até de quando que começa esse estudo do meio Sim. sustentável, né? Se a Sim. gente quer um estudo do meio sustentável mesmo, eu acho que a gente tem que pensar lá no começo do processo, muito antes de time walk, né? Porque para a gente pensar nesse estudo do meio sustentável, a gente tem que partir de uma empresa que tenha esses valores, né, da sustentabilidade, que faça escolhas sustentáveis e que tenha um diálogo com uma escola também que tenha os mesmos valores e escolhas, né? E a gente caiu Sim. muito nesse fato assim, pô, mas é tudo mais caro, fica mais caro, né? Pôr o copinho lá para a pessoa levar embora, ou o squeeze, ao invés de colocar o copinho plástico para um a um, toda hora que vai tomar uma água tem que usar um copinho, né? Dar um squeeze de lembrança, tal, é uma opção. Será que fica tão mais caro assim, né? Fazendo uma conta rápida, a gente viu que não fica assim tão mais caro, Sim. né? E aí eu vou mais pro extremo ainda. Será que realmente precisa dar um squeeze ou um copinho de brinde? Porque senão, você já não está sendo. Não, porque Você você está está gerando mais. produzindo. Você está É. gastando um dinheiro. Porra, será que o moleque não tem um copo, uma garrafa na casa dele que ele possa usar na viagem, entendeu? No roteiro? Gente, eu fico me mexendo o tempo todo. Então, assim, por que não, né, não tem um diálogo assim mais aberto? E eu entendo, né? A gente tá tempos na estrada, sabe que as escolas fazem exigências, tem vários quês aí e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente levanta uma bandeira, é aquilo, não dá para ser 100% nada, mas a gente tem que pelo menos refletir e Sim. trazer uma opção, né? Não precisa ser radical, mas eu acho que, tá, a gente tentou fazer assim, vamos achar então um meio termo bom para todo mundo. Eu lembro muito uns roteiros que eu fazia lá em São José dos Campos, eu morei 2 anos em São José. Uhum. E só tinham 2 agências na cidade que trabalhavam com estudo do meio, não sei se é assim até hoje. E eu trabalhava para uma delas, porque era assim, se você trabalhava para uma, você não podia trabalhar para outra, era meio que uma equipe bem fechada. E aí, o que rolava? Um dia eu cheguei num estudo do meio de um colégio acho que era até uma EMEI, ou era Fundamental 1, acho que era Fundamental 1. Gente, a mochila das crianças, eu falei, o que tá acontecendo? Porque eu vi as crianças com aquela mochilona, assim, sabe? Super pesada. Eu falei, meu, esse povo tá indo pra onde? A gente só vai passar um dia, né? Nem lembro qual era o roteiro, mas enfim, a gente ia fazer um Uhum. dia. E essas crianças com essa mochila tão pesada. Bom, tudo bem, entramos no ônibus, estamos lá sentados, e aí, hora do lanche, vamos lanchar. Cara, cada moleque, tipo, com Tupperware de torta. Ah, minha mãe fez uma torta, um Tupperware. O outro, minha mãe fez coxinha, um Tupperware. O outro, não sei o que, sabe? Pacote de pão puma, tipo, cheio de lanche dentro, sabe? Prontinho, assim, dentro do pacote. E refrigerante, tudo bem, era refrigerante, mas era 2 litros, assim. E aí, todo mundo comendo. Todo mundo, sabe, Compartilhando. compartilhando, né? Que Uhum. entra no tripé do social, né? Da Sim. sustentabilidade. Compartilhar, né? Cooperar, tudo isso é sustentabilidade, né?
Sim. E eu fiquei olhando para aquilo, fiquei assim encantada, né, de ver porque no mesmo tempo, e não no mesmo espaço, mas no mesmo tempo, a gente tem outra realidade tão gritante em outras escolas, em outros contextos, né? E Norma, o pior é É nos verdade. Ruffles com Coca-Cola, a disputa do. Exatamente. E aí você vê aqui um garoto de uma escola AAA que tá comendo um Ruffles ou uma Pringles com Coca-Cola, e ele vai ficar com aquela Pringles ou aquela Coca-Cola e aquele negocinho comprido azedo, como que chama aquilo? Que as crianças Fini. gostam? Eu Um adoro Fini. aquilo. Tudo bem, o dia inteiro, aquele moleque, ele só tem aquilo para comer. Você abre a Sim. mochila dele, é biscoito de não sei o que, Cara, você fala, meu, esse moleque vai cair no meio do roteiro, entendeu? Olha lá, o colégio daqui de Mogi também são assim, porém é para compartilhar mesmo. Os pais já avisam, é isso, sabe? Mas aí é aquela coisa que a gente estava falando, é a questão da educação que vem de casa, né? Como que você coloca isso para os seus filhos e como esses seus filhos eles vão disseminar essas informações lá na frente. Né? É Isso. bem isso. Acho que as E cidades se não menores vem? têm essa característica. Ainda bem, né? Exatamente. E se não vem, né, da escola, se não vem do pai, a empresa que tem a visão da sustentabilidade, que adotou essa bandeira, Uhum. né? Ela tem que olhar e falar, olha, é isso, né? Vamos fazer assim? O que vocês acham, né? Sim, Propõe isso sim. para a escola. A escola pode torcer o bico. Ah, mas eu vou ter que pedir para o pai fazer lanche para todo mundo. Enfim, gente, comunicação resolve todos os problemas do mundo, né? Aliás, E problemas outra, todos não é eles são só aquela questão de, criados por vou ela. ter que pedir para os pais. Existe um porquê. Eu acho que cabe à escola também, faz parte desse processo de conhecimentos, né, de agregar conhecimentos, a escola explicar para os pais quais são os motivos que geram a essa tomada de atitude. Né? O quanto isso pode ser enriquecedor para essas crianças. Porque às vezes, mas o meu Exatamente. filho vai ter que dividir com o outro, eu vou ter trabalho porque eu vou ter que fazer para todo mundo. Gente, da mesma forma que o outro também vai e o teu filho vai comer de tudo com todo mundo, né? Exatamente. Para todos se entenderem como iguais. Já começa daí. É. E é aquilo, né? A gente não vai conseguir sempre que isso seja o ideal, que isso aconteça sempre da melhor maneira, mas eu acho que tem que partir de um pressuposto, assim. Se você está pensando, né? Eu acho que assim, logo a gente, espero eu, que tudo isso passe, né? Essa situação toda que a gente está vivendo aí de distanciamento acabe, né? O quanto antes e que as empresas se reergam, né? Porque afinal de contas a Sim. gente está sabendo como que está a situação, porque para os guias e para as empresas, o turismo em si, né, tá péssimo no mundo todo. Então, assim, levantar a bandeira, né, de repente ali na frente e ter em mente, gente, que sustentabilidade não volta mais, sabe? Não vai ter um reverso. Ah, não vamos pensar em sustentabilidade. A coisa só está crescendo cada vez mais, né? Sim. Então, tem uma pesquisa da Unilever que relata que as marcas com o selo de sustentabilidade, com esse apelo, têm um preço maior, mas elas também estão sendo mais consumidas. Então, quer dizer que o consumidor, se a gente vai falar em dinheiro, ele também está disposto a pagar mais para ter, né, para optar por uma empresa sustentável que tem essa visão, né? E a gente já foi lá pro momento, né, do roteiro, né? A gente já tá lá passando o lanche, já tá lá revendo o lixo dos meninos e tal. Mas como que a gente pensa a sustentabilidade antes de tudo isso, né? Uhum. Então, se lá no tripé do social a gente está falando de comunicação, a gente está falando de cooperação, de partilha, de cultura, de inclusão, né? De como que a gente faz para escolher esse roteiro da melhor maneira, né? Que inclua tudo isso. Como que a gente faz para que esse jovem tenha aquela visão que a gente estava conversando ontem, de que a sustentabilidade parte dele, né? E entender a própria dinâmica, a casa que ele está inserido, a família, o bairro, a cidade, onde que a escola dele está inserido, tudo isso faz sentido quando a gente fala de sustentabilidade.
né? Então, porque, volto no exemplo, a gente tem que ir de Barueri com o moleque para a Praça da Sé, sendo que ele nem conheceu Barueri ainda, né? Se ele poderia, de repente, reduzir o custo de gasolina do roteiro, de tempo, de uma porção de coisas que tornariam, né, uma experiência de explorar um ambiente tão rico quanto ir para a Praça da Sé. Óbvio que são universos totalmente diferentes, mas o que eu quero dizer tem que sempre partir do núcleo, né, da pessoa, da escola, de onde a escola está inserida. Será que todos os alunos conhecem, sabem o que tem no entorno, né? Se você vai fazer uma contratação, poxa, mas será que você tem que contratar uma empresa de transporte que é de outra cidade para te atender? Será que não tem nenhum empreendedor ali, não tem nenhuma empresa local que pode te atender? E isso, mas ela não tem a mesma qualidade, o ônibus não é tão grande, ou sei lá o que pode ser que seja justificativa. Mas será que não pode pesar mais a justificativa de que você está fortalecendo a economia local? Né? Então, tudo são escolhas que a empresa tem que fazer, né, o tempo todo para formatar um estudo do meio mais sustentável. Né? Não é só fazer um discurso legal, pôr um monitor lá que sabe falar bem, né, ou dar o brinde sustentável, porque também eu acho que não tem que ser o tempo todo. A gente não tem que ganhar tanto brinde, porque depois isso aí vira mais um negócio que vai ficar aqui, entendeu? Em casa, entulhando em casa, que não vai ter serventia. Por mais que... Então, os mas vai lembrar da minha marca. Ok, mas... Será que a sua marca precisa ser lembrada por um objeto e não por uma experiência? Exatamente. Né? Porque a proposta é justamente fazer a pessoa ter uma experiência no estudo do meio. Então, será que se você precisa dar uma coisinha para a pessoa lembrar, pode ser que a sua experiência não esteja sendo assim tão interessante, tão motivadora, né? Tão, enfim, não está servindo, né? Sim. O produto em si não está tão bom quanto o brinde, né? Exatamente. O pessoal tá falando um monte, eu fico tão curiosa para ver os comentários. Carol, a gente, desculpa, mas hoje é aniversário da Carol. Carol, sua linda, parabéns, meu amor. Parabéns. Felicidades aí. Eu sei quem é a Carol. A outra linda, que é da Biofiotas, que falou com a gente a semana passada, né? Quem falou comigo foi a Ana, porque a Carol correu. Hoje é aniversário da Carol, sim. Que legal. Sou maravilhosa. O que mais que a gente tem aqui? A Norma falou, né? Muitos pais pensam o estudo do meio como as antigas excursões. Antigamente a excursão era um dia de passeio. Quando me fala assim, a gente vai pro passeio. Não! Você vai pro passeio com o papai, com a mamãe, com a tua família. Hoje você vai estudar, amiguinho. Você não vai pro passeio. Isso, né? Isso. E olha que absurdo isso, gente. Jesus. Que furada. É igual aquele meme do cachorrinho, né? Você falou que a gente ia passear e parou na frente do pet shop. Era as crianças, as crianças, é uma frustração, né, generalizada no busão quando você chega com o guia de campo, né, que é outro ponto que a gente tem que, né, começar a repensar se a gente quer falar em sustentabilidade, não pelo objeto em si, pelo papel, nada disso, mas eu penso no como que ele é pensado e como ele é aplicado, né? Sim. Pelo menos com as experiências que eu tive, tá, gente? Tem muita gente aí de vários lugares que trabalharam em outras empresas. Falem, por favor, não me deixa ficar com essa visão de que todas as empresas são sempre iguais, né? Mas a ideia era você levar um material, um papel, caneta, e a criança tem que anotar ou o que o monitor está falando, ou ela tem que desenhar uma coisa que ela está vendo, ou ela tem que, sei lá, anotar lá no campo alguma coisa, né? E eu não sou contra fazer anotação de campo, né? Só que a anotação de campo não é guia de campo, né? O guia ele serve justamente para guiar a sua visão. E, ao meu ver, o guia de campo tem que ser feito antes da visita. Quando você está no planejamento desse roteiro, né? Professores, a coordenação que seja, a coordenação lá da empresa, de repente os monitores que vão participar no dia, e óbvio, e mais importante, os estudantes. Sim. Porque, afinal de contas, né?
Quantas e quantas vezes a gente não chegou no roteiro e tava lá, pô, nem sei para onde eu tô indo, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Quantas vezes a gente não ouviu isso, sabe? Do pessoal mais velho. Muitas. A pessoa tá indo sem propósito nenhum, tipo, eles estão ali completamente fora do rolê, sabe? Eles não participaram do processo de estar ali. Por que eles estão ali? Para cumprir tabela? Ah, falar, olha, teve guia, né, estudo do meio. Não, e sabe o que me deixa, assim, muito frustrada? Porque, assim, quando essa galera traz, é que nem a Carol tá falando, né, pessoal do Hoje da Pra Arte. A galera recebe um guia de campo com 20 e poucas páginas. E aí, é como você tá dizendo, o moleque não sabe para onde ele tá indo, o que ele tá fazendo ali. Ele tá ali porque ele foi obrigado a vir, na maioria das vezes, porque o pai comprou a saída, né, mas... infelizmente a gente sente, e eu tô falando isso para quem tá na rua, executando a coisa, sabe? Entregando. Não tô generalizando, óbvio. Mas a grande maioria dos alunos, eles não estão preparados para sair para um roteiro de estudo. Eles não sabem nem o que eu tô fazendo ali, né? E a preocupação deles durante o dia inteiro é escrever o que a gente está falando, mas ele realmente não está prestando atenção. Ele não está vivenciando, né, o roteiro, que é muito mais importante do que ele se preocupar em anotar data, medida, sabe? Coisas que, um Google na vida resolve. E ele deixa de ter a experiência mais profunda da vivência porque ele está preocupado em ficar escrevendo no guia de campo, que é uma coisa que deveria ser feita depois em sala de aula. Né? Então, é meio... Bom, isso é a minha visão, tá, gente? Enfim. Fritz da Silva, sabe, falando, porque é muito complicado. Se a gente está falando em sustentabilidade, né? Se a gente está falando em envolvimento, em experiência, em troca, né? Porque como que você faz a pessoa fazer um estudo, né, de uma coisa que ela não quer? É tipo eu lá com a economia, com as finanças, entendeu? Eu ainda não quero. Pode me dar planilha pronta para eu preencher lá quanto que eu gasto de luz, de água. Eu não faço, eu não me interesso, entendeu? Eu não quero, eu não vou fazer, né? Sim. Então, por que não... tem que ser, eu acho que primordial, é obrigatório o estudante estar envolvido no processo, né? Faz como o Jean está falando, ele se sentir pertencente à atividade. Como é que eu vou prestar atenção, eu vou querer uma coisa que não me pertence, eu não tomei para mim, né? Não detenho esse conhecimento do que como vai ser feito e o quanto isso pode agregar para mim. Então eu tô um pouco me lascando, entendeu? É meio complicado essa situação. A Carol falou, né? Sem contar que só atrapalha, né, o trabalho. Uhum. Porque os alunos só querem anotar, responder as questões sem vivenciar. E olha que loucura, né? A gente não deveria estar ali para isso, né? Para passar informação. É o que você falou, o Google faz, né? E o guia de campo deveria ser uma ferramenta para orientar a visita de campo e, se necessário, fazer anotações de campo, né? Mas orientar o olhar, né? E o estudo do meio, ele tem isso, ele tem o lance de você exercitar o olhar. Você tem que olhar as coisas para você entender, né? E aí eu fui lá, pensando na live, eu fui lá resgatar o meu primeiro dia que eu abri a minha boca num roteiro para falar. Eu estava na Vila Maria Zélia, lá na Bela Vista, né? E aí cheguei lá, até falei pra Jana, eu falei, nossa, cara, eu lembro daquele dia Vila Itororó. Como se fosse hoje. Vila Itororó, desculpa. Vila Itororó, exatamente. Aí eu lembro como se fosse hoje, porque a hora que eu peguei, né, o papelzinho lá, vai pra Vila Itororó dia tal. Falei, tá bom, vou pesquisar, né? Que é o que todo monitor faz. Ou deveria fazer, né? Pesquisar antes. Ou faz de qualquer jeito, né? Enfim. Eu me desesperei, porque eu olhei, eu vi assim, imagina, eu não manjava nada, né, de cultural ainda, né? Tava começando. E aí tinha lá, Leões da Babilônia na entrada, arquitetura proposta, projeto surrealista da primeira vila urbana de São Paulo, colunas romanas, e pipipi, papapá. Eu falei, mano, como que eu vou falar isso tudo? Eu não sei, eu não vou falar. Eu estou estudando aqui, mas eu não vou abrir minha boca, eu vou ficar quieta. O monitor que tiver lá, que é o que vai falar, ele que fale, né?
Sim. E aí lá fui eu com o Leandro, que era um parceirão lá, é um parceirão ainda, né? Mas a gente não trabalha mais junto. E lá tá o Leandro, pai, surrealismo, bebê, papapá. E eu fiquei olhando para aquele lugar. Para quem não conhece a Vila Itororó, hoje está passando por um restauro, mas era uma vila completamente degradada. Foi a primeira vila urbana em São Paulo, mas ela ficou super degradada, né? Ela virou um cortiço, assim, era um palacete, tinha festas, tinha casas, enfim, o negócio se degradou geral. E na ocasião que eu estava lá, era justamente esse cenário. E eu falei, o que eu vou falar? E eu comecei a observar, eu falei, do que eu sei falar? O que está me chamando a atenção aqui, nesse lugar? E aí eu chamei uns molequinhos de canto, e falei assim, o que vocês estão vendo ali? E aí eles começaram, os leões da Babilônia, não sei o quê. E eu falei, não, gente, naquela parede ali, o que vocês estão vendo? E era uma parede tomada por pichação, grafite um em cima do outro, um monte de coisa, né? Ah, tá tudo quebrado, tudo sujo, tudo pichado e não sei o que, tudo feio, né? E aí eu comecei a desenrolar, porque eu sou fanática por cultura de rua. É uma coisa que me deixa, assim, enlouquecida, eu adoro, né? E aí eu fiquei com aquilo, falei, eu vou falar. Eu não tô nem aí, não é surrealismo, não é o Leão da Babilônia, mas vou falar da pichação. E eu chamei eles de canto e comecei a falar com eles sobre isso. Mas será que isso também não é cultura? Será que isso é sujeira? Será que o grafite não quer dizer nada? Será que a pichação é só uma sujeira, né? O que esse pessoal... Nossa, mas olha que altura que eles subiram, né? Como será que eles chegaram ali? Será que, né? É perigoso, mas por que eles foram tão alto, né? Para falar? Enfim, foi a minha primeira... Foi a primeira vez que eu abri minha boca no estudo do meio, foi para falar isso, assim. Não estava no roteiro, não estava no guia de campo, não era uma informação que você ia conseguir em nenhum site, em nenhum livro, porque isso não está registrado. Só quem estava lá viu. Só quem vai até lá ia ver, né? Quem estava ali. Então, o treinar o olhar é muito importante, né, no estudo do meio. A gente precisa ter esse tempo livre, justamente, dos moleques observarem. Só que isso tem que ser dito lá atrás, antes deles chegarem ali, né? O professor tem que trabalhar isso na sala, junto com monitores antes. Não adianta a gente, né, monitoria, chegar lá, gente, ali. na hora, o moleque tá fervendo, sabe? Tá sentado com a gatinha que ele quer pegar do lado ali, ou tá não sei o quê, com a cabeça em outro lugar, ele não tá com o olhar naquele ambiente, né? Sim. Então, eu acho que tem que ter esse refino, assim, né? Do estudo do meio, começar antes do roteiro. Pensar tudo antes, né? Como que a gente consegue incluir mais as pessoas, dar aquele espaço que você tá olhando, para não ficar aquela coisa plateia, né? Os turistas chegaram. Tem um livro incrível, o pessoal que deve conhecer aí, que chama Turismo Sustentável. Tô com a cola aqui. O nome do autor eu não vou saber pronunciar, é pior que o meu. É John Swarbrick. Eu acho que é isso. Mas é um livro bem antigo. Ele chama Turismo Sustentável, Conceitos e Impacto Ambiental. Esse livro eu li há muitos anos também. Juro, quando eu li esse livro, eu falei, não vou mais trabalhar no turismo, mano. Chega. Chega, não dá, isso não é pra mim. Não vai rolar. Porque justamente ele está falando do impacto que a atividade turística tem no espaço, sabe? E aí ele vai logo para as cabeças e ele pega o exemplo de um resort numa praia, né? Que já, fora o impacto ambiental de você implantar um resort ali numa área de restinga, uma área, né, totalmente que deveria estar sendo preservada, tem um impacto social de que, primeiro, quem que vai entrar nesse resort para curtir? Não é o caiçara. Muito menos, de repente, quem mora, né, na região. Vai vir uma pessoa de São Paulo, de outro lugar, de cidade grande, para se enfiar ali e ficar a par daquele mundo completamente. Né? Não vê, não sabe o que, nem onde ele está direito ali. É um ponto no meio do nada. Né? Vou espairecer a minha cabeça. Quer dizer, você vai para Nárnia, né? Tipo, você vai para um lugar que, não existe cultura, não existem pessoas, e é pior, né? Quem que trabalha no resort? Justamente esses invisíveis que moram na região. Então, é um reflexo, né? Vamos fazer uma coisa? A live vai cair, porque já passou. Já? Já. Galera, a gente vai encerrar esse módulo.
Eu vou salvar isso aqui no IGTV e aí a gente vai abrir outra pra gente continuar essa conversa, tá? Manda coraçãozinho, manda aviãozinho, chama o povo para assistir, né? Porque ajuda a gente também, né? Fortalece as amigas aqui na vida. Fortalece o rolê aí, galera. E também multiplica esses conhecimentos para outras pessoas, tá bom? Então eu vou encerrar aqui essa e já volto, tá? É só o tempinho de eu salvar e colocar o tema e eu já volto pra gente continuar, beleza? Beleza. Então tá, até já. Segura para não cair.